Bora falar aqui agora, galera, de seleção de variável, tá? Para que a gente usa no Tidyverse para fazer a seleção, né? É a select. Só lembrar aqui os nomes aqui das variáveis, por exemplo. Então, a gente tem aqui no nosso conjunto de galinha, né? A coluna de repetição e as de dieta aqui, tá? Vai de A a B. Então, se quiser selecionar, por exemplo, um grupo, né, de variáveis específicas, tá? Então, só usa aqui a função select. Passa aqui como meu primeiro argumento o meu conjunto de dados, tá? E aí, após o conjunto de dados, todas as colunas que eu quero selecionar, tá? Ele vai gerar para mim aqui um novo conjuntinho de dados aqui, então, com as variáveis que eu selecionei, tá? E aí, vocês observam que eu tive que usar aqui, né, as aspas aqui para colocar o nome da coluna, porque tem esse bendito desse espaço aqui dentro do nome das variáveis, tá? Aí eu queria mostrar para vocês um pacote que é bem útil, que é o Janitor, tá? Janitor se eu não me engano, a tradução é zelador, né, em inglês. Então, é literalmente um pacotinho que a gente usa para fazer sanidade de dados, tá? Então, ele é bem útil. E aí a gente pode, digamos assim, limpar, né, esses nomes lá do nosso conjunto de dados. Então, quando a gente usa aqui a função clean names aqui do Janitor, tá? Então, ele ajusta para mim lá o nome das variáveis, tá? A rep não mudou porque já era tudo minúsculo, tá? Mas aí ele coloca todas as variáveis aqui, né, o nome de coluna aqui para minúsculo, ele retira os espaços e substitui por underline, tá? Porque esse aqui fica mais, digamos assim, mais padronizado e mais legível, né, para a gente utilizar no código, tá? Mas se eu vier aqui no meu conjunto de dados, tá? Eu não sobrescrevi ele, não fiz nada, então ele continua do mesmo jeito, tá? Então, para fazer isso, eu tenho que sobrescrever, né, atualizar esse conjunto de dados. E aí, aqui a depender do fluxo de dados que a gente está fazendo, a depender da análise, às vezes não é interessante a gente sobrescrever, tá? O nosso conjunto de dados, porque a gente quer manter ali o conjunto de dados original e a gente está gerando ali no meio da análise conjunto de dados alternativos ali, né, intermediários e tal. Mas aqui eu estou sobrescrevendo, porque para mim aqui não faz muita diferença, então simplesmente eu chamo aqui, né, o galinha de novo, e vou atribuir a ele o resultado, então, do clean names aqui, tá? Mas se eu quisesse criar um outro objeto intermediário aqui, simplesmente eu dava um outro nome aqui, tá? Galinha novo, alguma coisa assim, e geraria, eu manteria ali, então, o meu conjunto de dados original, tá? Então, aqui, só atualizando o meu dataset das galinhas, com as variáveis aqui agora já todas nomeadas bonitinhas, e aí eu posso, então, usar o select sem a necessidade de usar, né, as aspas ali, porque eu não tenho caractere especial nenhum ali no nome das colunas, tá? Então, eu posso usar o nome das colunas aqui diretamente, tá? Eu também posso fazer seleção, tá? Com base em intervalos. Então, no R, quando eu coloco aqui, por exemplo, dois pontos, algum outro valor aqui, tá? Esse dois pontos aqui, ele define para mim um intervalo, tá? Então, aqui, se eu rodar esse comando, então ele gera para mim aqui de 1 a 5, tá? Então, é como se fosse aqui ponto inicial, ponto final, então ele vai fazer um intervalo para mim aqui, e isso funciona do mesmo jeito para nomes de colunas também, como está de vez, tá? Então, eu posso passar aqui o select, por exemplo, com as galinhas, o conjunto de dados, né, que é as galinhas, e eu quero que ele pegue aqui da variável de eta A até a variável do eta C. Então, ele vai pegar esse intervalo, então ele vai pegar todas as variáveis que estão aqui no meio desse intervalo aqui. Então, quando eu rodo, é a mesma coisa de eu ter colocado lá de eta A, B e C. Tá? Um outro modificador, vou até colocar lá no material, que eu não mencionei, do Tidyverse, é o Everything, tá? Que eu queria, por exemplo, se eu quiser selecionar tudo. Então, digamos que eu tenho no meu conjunto de dados só, nesse meu caso aqui, eu tenho essa coluna rep aqui, né? Mas imagine que eu não tivesse essa rep no meus dados, eu preciso selecionar todas as minhas variáveis, né? Então, se eu não quiser definir o intervalo do primeiro ao último, eu posso simplesmente usar esse modificador aqui, né? Que vem tudo, então ele vai selecionar todas as variáveis para mim lá, tá? Aí eu tenho alguns outros modificadores também, tá? Eu tenho que, eu tenho até que atualizar lá o material ontem, que eu lembrei que eu não tinha colocado, mas tem uma série de modificadores que a gente pode usar, por exemplo, com o select, tá? Que é esse start with, contain, cadê? With. Então, são modificadores aqui que me permitem fazer algumas coisas, tá? Então, por exemplo, como eu sei que todos os meus campos ali começam com
com o nome dieta, né? Então eu posso usar esse modificador aqui, ó, start with, e aí eu passo aqui, por exemplo, um padrão. Então, começa com dieta, o nome da coluna. Dieta. E aí, se eu rodar isso daqui, ele vai selecionar para mim só as variáveis, as colunas que no nome da coluna eu tenha o campo dieta, tá? Então, isso é muito útil para trabalhar, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com um conjunto de dados que tem várias colunas, né, mas se elas seguem um padrão, tá? Então, a gente pode fazer a seleção por base nesse padrão, tá? E aí depois vocês podem consultar lá a documentação, tá? Tem essa contém, tem edit, tem algumas outras modificações para utilizar com o select, certo? Vou deixar aqui comentado, mas aí depois eu vou atualizar o material lá e vocês podem secar lá com tal. Aqui, se vocês virem aqui, por exemplo, se eu selecionar uma única coluna, tá? Então, por exemplo, se eu selecionar uma coluna única aqui, com o select, então, dieta A. Então, ele sempre vai me retornar, né, um subconjunto, tá? Então, é um ativo, então é um conjuntinho de dados que tem somente uma coluna, tá? Mas, às vezes, eu tenho interesse em acessar, de fato, os valores, né, de determinada coluna, tá? Então, eu posso fazer isso utilizando essa notação aqui do cifrão. Então, quando eu uso aqui galinhas de cifrão, tá? Então, eu tenho aqui acesso a todas as colunas, né, do meu conjunto de dados, e aí eu posso fazer a seleção dessa coluna diretamente, tá? Então, quando eu faço aqui galinhas cifrão ref, então, o que ele me retorna é somente os valores, né, em forma de vetor, dessa minha coluna de repetições. Isso aqui, né, é o que a gente chama de R base, né? Então, é porque eu estou falando que em um fluxo de trabalho normal, a gente sempre está misturando o R básico com o TEDV, tá? Então, aqui é a mesma coisa, se eu quiser recuperar só os valores lá da dieta A, então está aqui. Eu posso fazer a mesma coisa com o TidyVerse, tem uma função para fazer isso, que é a pool. Então, eu uso aqui, eu passo aqui o meu conjunto de dados, eu digo qual é a coluna que eu quero recuperar, e ele me retorna, tá? No formato aqui de vetor também, que é a mesma coisa de usar a anotação de cifrão, beleza? Então, preciso falando que tem várias maneiras de fazer as mesmas. Uma outra coisa importante também são os filtros, tá? Então, muitas das vezes a gente tem que filtrar os nossos dados aí com base em condições pré-definidas, tá? Então, a função que a gente usa no TidyVerse é a filtro. Então, simplesmente eu passo aqui o meu conjunto de dados. Aqui, nesse caso, eu estou dando um exemplo com o conjunto de dados lá de bovinos, né? E aí eu quero filtrar simplesmente as observações aonde a coluna pi seja igual ao pi a, né? Então, quando eu rodo isso aqui, ó, ele vai trazer para mim lá o conjunto de dados onde todas as observações somente do pi está identificado aqui como a, certo? E aí aqui a gente usa comparadores, né? Operadores lógicos aqui para fazer essas comparações, tá? Então a gente tem aqui menor que, maior que, igual. Você tem que lembrar aqui que são dois sinais, tá? Dois sinais de igual. Se vocês forem fazer, por exemplo, uma comparação desse tipo aqui, ó, então ele vai formar um erro, tá? E o bacana, como eu falei, né, de prestar atenção nas mensagens de erro, é que muitos dos pacotes, as mensagens de erro são muito assim explícitas, né? Então ele vai dar um erro aqui na função, ele vai dizer que detectou um input nomeado, e aí ele vai te dizer mais ou menos a provável causa do erro, tá? Isso geralmente significa que ao invés de utilizar que você utilizou, né, um igual, ao invés de utilizar, né, um separador lógico com dois iguais, tá? Ele bota assim, tipo, eu lembro que o Google fazia sugestão para gente, né? Então você queria utilizar, né, pai igual, então simplesmente aqui eu poderia copiar até aqui, né, o trecho do código aqui e corrigir o meu código aqui, tá? Então, assim, é um outro costume que a gente tem que ter, que é o de literalmente prestar atenção nas mensagens de erro, né? Porque muitas são tão comuns, assim, são tão corriqueiras que já estão dentro da implementação do pacote sugerir a correção, tá? Então, o operador para igualdade é esses dois iguais. Então, o diferente, né, que é o operador de negação, né, é uma exclamação no botão de igual. E a gente pode fazer, então, né, as combinações também, né, maior ou igual, ou menor ou igual, tá? É igual, menor ou igual. Tenta que atualizar lá também o material. E aí tem também os comparadores lógicos, né, de i, né, que é esse aqui, né, que é o i, ou o end lógico, tá?
o ou, que é uma barra aqui, né? Então, tá? Isso aqui, eu tenho que colocar. Certo? E aí a gente vai, quando a gente usa, né, as combinações de condições, tá? A gente tem que utilizar os operadores lógicos, tá? De combinação, né? Então é uma condição e outra condição, ou uma condição ou outra condição, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou filtrando, né, os meus, ah, pelo Python reproduzo EA, tá? Tem outras funções que são úteis, né? Por exemplo, quando a gente quer filtrar por intervalo, então tem essa função aqui between, então ela filtra um valor de determinada variável dentro de um intervalo que você determina, né? Então, por exemplo, eu quero filtrar os valores de peso 365, que estão entre intervalo aí de 280 até 310 quilos, tá? Então, quando eu rodo isso aqui, isso é a mesma coisa de eu fazer isso daqui. Então, por exemplo, filter P365, e aí, ao invés de usar, né, a função between, eu faria isso daqui, né? P365 maior ou igual 280. Aí eu usaria o operador lógico, né? E peso 365 menor ou igual 310. Então, é a mesma coisa, mas para evitar, né, tipo, a trabalheira de ter que definir a condição aqui, tá? Então eu posso usar essa função aqui between. Isso aqui, ó, quando a gente está juntando condições, tá? Eu sei que pode não parecer lógico, mas é o que a gente tem no tempo de correr. Então, o mais lógico aqui seria fazer isso, né? Geralmente, até pensando do ponto de vista de legibilidade, né? Quando a gente fala, tá? Então, eu quero os valores que são menores do que 280 e maiores do que 310. Então, intuitivamente, a gente ignoraria isso daqui, né? O que a gente faria seria basicamente isso daqui, né? Eu quero os valores de P365 que sejam maiores e menores igual. Então, mas quando a gente vai rodar isso daqui, vai dar um erro. Então, eu preciso repetir aqui, né? A variável, porque do ponto de vista da programação, isso daqui é uma condição lógica, tá? Isso é uma condição e isso daqui é uma outra condição, tá? E aí, para quem nunca estudou lógica, depois vocês podem dar uma olhada no Google aí, procura por tabela, como é o nome do negócio? Tabela verdade, alguma coisa assim, se não me engano. Aí vai ter as combinações, né? Tanto para o operador I quanto para o operador OR. Então, assim, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso é falso, por aí vai, né? As tabelinhas de operação lógica, tá? Então, ele vai realizar as condições onde isso aqui seja verdadeiro e isso daqui seja verdadeiro, tá? Então, mas aí para substituir, né, esse processo todo aqui, a gente tem função between, tá? Uma outra coisa que é bem legal também, que é o famoso pipe, não sei se todo mundo já usou, já está acostumado a usar. O pipe surgiu com o Tidyverse, tá? O Tidyverse tem um pipe nativo dele, que é esse daqui. Vocês vão ver muitas vezes na internet em código mais antigo. Tem gente também que manteve e usa o pipe do Tidyverse até hoje, porque tem algumas coisas diferentes do padrão do R. Mas o R tem também hoje o pipe nativo dele, tá? Que é esse sinalzinho aqui, que é uma barra vertical e um sinalzinho de maior, certo? E o pipe nada mais é do que um operador que deixa a gente concatenar, né, botar em sequência, digamos assim, operações, tá? Então, muitas vezes no fluxo de análise a gente tem que fazer operações de sequências e aí a gente tem que ir salvando os intermediários, digamos assim, né, em novos objetos, para no final juntar tudo e ter digamos assim, um objeto, o resultado final que a gente quer, né? E o pipe evita, né, esses intermediários e permite que a gente faça uma sequência, digamos assim, né, de operações encadeando utilizando esse operador, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser ver como a gente já viu, né, o head, né? Então, é a mesma coisa, head 365, eu estou passando aqui dentro da função do head meu conjunto de dados, mas eu posso fazer, então, chamar aqui e o pipe, né? O pipe ele tem essa sequência de que ele lê da esquerda para a direita, tá? Então, o primeiro objeto do pipe sempre vai ser um objeto para ser operado, né? Então, ele vai ser ou um vetor, uma lista, ou um conjunto de dados, ele vai ter algum objeto que ele vai ser operado em cima. Então, eu passo aqui o meu conjunto de dados, eu chamo o pipe e eu chamo a função head. E aí, uma vez que a minha entrada vem da esquerda, eu não preciso colocar de novo aqui, né? Head 365. Então, simplesmente eu faço isso daqui e dá no mesmo, tá?
Mas aí para isso aqui parece ser inútil, né? Porque é uma única linha de código, é muito simples, mas quando a gente vai juntando, né, operações, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou pegando o meu conjunto de dados, que é a minha fonte de dados, eu estou filtrando pelo pai, né, que eu quero, o reprodutor B, e eu quero que dos filhos do reprodutor B, eu só quero aquelas observações onde eu tenha o peso acima de 320, e eu quero, então, retornar esses meus valores aqui como um vetor, tá? Então, aqui, aí se fosse fazer isso aqui então, vou mostrar o resultado para vocês primeiro. Então, o que eu vou ter aqui no final é um vetor, tá? Os valores. Mas se eu fosse fazer isso daqui sem o pipe, né? Então, eu teria que fazer aqui filter P365, e aí que eu vou copiar a condição, porque eu sou preguiçoso, então tem que digitar isso de novo. Pronto. Aí, isso daqui, eu precisaria salvar isso aqui em algum lugar, né? Porque eu ia ter esse conjuntinho de dados aqui. Então, aí eu ia ter que criar um P365 filtro. Criar isso aqui, botar num objeto, aí do outro objeto, aí aqui vem, tem que vir aqui pool P365 filtro, e aí pegar o peso 365. E aí eu tenho isso aqui. Ou eu ia fazer a monstruosidade de fazer tudo já num, digamos assim, né, num pau só, mas ia ficar um negócio meio que estranho até para ler, tá? Então, R base, geralmente é isso aqui, ó. Então, aqui, eu estou botando aqui a operação dentro, e aí eu faço isso aqui. Tá? É o mesmo resultado. Mas vocês concordam comigo que é muito mais legível isso aqui que está acontecendo do que esse monstro aqui, né? Então, para quem nunca viu R, ou para quem está começando a ver R agora, a única coisa que a pessoa precisa saber aqui, mais ou menos, é que o pipe encaminha as operações e eu estou fazendo uma operação por linha. Então, eu estou pegando aqui meu conjunto de dados, eu estou filtrando por essas condições aqui, e aí aqui eu estou extraindo o peso 365. Então, é muito mais legível do que eu ter uma coisa desse tipo aqui, que às vezes eu estou me perdendo e eu não sei de onde é que está vindo cada coisa, tá? Então, por isso que usar o Tidyverse e usar o Pipe é mais, digamos assim, mais prático, tá? Todo mundo entendeu essa do Pipe aqui? Alguém teve dificuldade? Conseguiram pegar a ideia, né? Então, beleza. Uma outra função útil do Tidyverse são os mutantes, tá? Então, a gente às vezes quer modificar os dados existentes, ou a gente quer criar novas variáveis a partir de variáveis que a gente tem no nosso banco de dados. Então, por exemplo, o nosso peso 365 ele está em quilos, tá? Vamos dizer que eu preciso do peso em arrobas, né? Então, eu posso fazer essa transformação no meu conjunto de dados lá. Então, eu estou aqui pensando no meu conjunto de dados, eu estou usando a função mutate, eu estou criando aqui uma nova variável, tá? Que eu estou chamando de peso 365, ARR de arroba aqui, e ela vai ser nada mais do que o peso 365 dividido por 15 quilos ali, né? Com arroba 15 quilos. E quando eu rodo tudo aqui, então eu tenho o meu conjunto de dados original era esse aqui, né? Animal, pai, peso 365, e eu vou ter ali, então, o meu peso 365 transformado ali para arroba, né? Dividido ali por 15. Então, eu botei isso é muito útil para isso. E eu tenho algumas outras uns outros modificadores, né? Isso aí está lá no material, vocês podem dar uma olhada depois, que são funções como case tá? E aqui me permite usar dentro do mutate, né, condições, né? Então, por exemplo, se a variável tal é isso, o valor que a minha outra variável que eu estou criando, ou até a variável que eu quero modificar, é isso daqui, que é a mesma coisa do if else, né? São dois, digamos assim, duas funções condicionais. A diferença é que o case when eu consigo determinar quantos casos eu quero, né? Independente de quantos casos eu tenha. E no if else é sempre uma condição binária, né? Então eu testo uma condição, então aqui eu vou ter a condição, e aí se a condição é verdadeira, eu tenho aqui o valor para alterar quando é verdade, e se ela for falsa, eu tenho o valor para alterar quando ela é falsa, tá? Então aqui é sempre uma condição binária, e o case when eu posso ter várias condições testadas ao mesmo tempo, tá? E uma outra coisa também que é importante, né, é a gente salvar, né, os nossos conjuntos de dados, tá? Então, lá no material eu dei exemplo de salvar em arquivo de texto, tá? Então,
que geralmente, dificilmente a gente exporta para Excel, né? Até porque a gente consegue importar, né, CSV e TXT para dentro do Excel. Então, eu dei exemplo só de como a gente salva como arquivo de texto, tá? E aqui, como a gente está utilizando essa filosofia de projeto, tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo um mutante lá, né, no 365. Ah, tá beleza. Aí eu estou fazendo um mutante no peso 365 e aí na sequência eu estou usando a função write-csv para criar para mim um arquivo CSV novo, tá? E aqui embaixo eu estou fazendo a mesma coisa, mas em vez de escrever como CSV, eu estou escrevendo como um arquivo TXT, tá? Então, quando eu rodo tudo aqui, ó, e aí como eu estou usando, né, o projeto, tá? Então, ele salvou para mim aqui na pasta raiz do projeto, tá? E aí, se eu quiser salvar dentro dessa pastinha data aqui, eu tenho que fornecer, então, o caminho aqui completo, tá? Data barra, né, que é o diretório, né, onde eu quero que ele salve, e o nome do arquivo aqui, então, salvar aqui o TXT, se for lá agora dentro do data, eu tenho lá o meu peso 365 novo ponto TXT, certo? Eu não sei se ele abre aqui no R, aí, abre. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença aqui, tá? Então, o CSV, ele vai abrir o CSV, né, separado por vírgula, tá? E o TXT aqui, ele faz a separação por espaço, tá? E aí você consegue configurar várias coisas aqui, tá? Então, vocês percebem que ele tem um índice aqui, tá? Ele salva o número da linha e ele salva também, e ele coloca também, né, todos os valores que são, digamos assim, né, caracteres, né? Ele coloca em aspas, né? E isso aqui a gente pode controlar na função aqui, por exemplo, para ele não fazer isso, tá? Eu tenho as opções aqui, então, como eu falo sempre, checa a documentação, né? Então, eu tenho aqui quote, e eu tenho aqui row name, e call name. Então, se eu não quiser salvar os nomes, os números das linhas, né? Eu posso colocar essa opção aqui. Se eu não quiser salvar o nome das colunas, eu também consigo. E aqui, até o tipo de separador, eu posso mudar ele por padrão espaço, eu posso colocar qualquer caractere que eu queira usar como separador. E o quote aqui é para ele não colocar aspas nos valores de ponto, tá? E ainda tem outras funções também, tá? Que fazem a mesma coisa. Por exemplo, o write delin, né? Que é o write delimitador, que é do reader, faz praticamente a mesma coisa também do write table, tá? Então a gente tem várias opções de função para essas coisas. Até aqui tudo beleza? Tem pergunta nenhuma aqui não, Paulo. Nem no chat. Pronto. Beleza, então. E aí aqui agora, né? A parte final mesmo, digamos assim, né? Que é a parte, digamos, que eu quis mostrar para vocês uma coisa que é muito comum da gente utilizar, que é de combinação de datasets, tá? A gente juntar vários arquivos fazem parte, digamos assim, de um mesmo fluxo de trabalho e também transformação, né, do formato dos dados, tá? Isso aqui é coisa que, quando a gente mexe com a parte de molecular, é só o que a gente faz, tá? Para editar os painéis de GIP, para editar os mapas, para editar, fazer a filtragem. Então, são operações que a gente está fazendo o tempo todo. Então, eu estou trazendo aqui com arquivos menores, né? Que é para ficar mais fácil de vocês pegarem a ideia de início. Mas não muda nada. A única coisa que muda é que vai demorar mais tempo para fazer com arquivos com um conjunto de dados maior, tá? Então, aqui, por exemplo, só para lembrar lá dos arquivos que eu tenho na pasta, tá? Então, eu simulei esses arquivos aqui, tá? Então, é como se fossem dados simulados aqui de Nelore, de 3 características, tá? Eu botei aqui peso ao nascimento, peso ao ano e peso sobre ano aqui, para 50 indivíduos, se eu não tô enganado, tá? E aí a gente vai fazer digamos assim, esse processamento desses dados para juntar esse conjunto de dados, né? Então, eu tenho aqui dados dos mesmos indivíduos nos 3 arquivos, só que cada arquivo veio, cada característica, né, veio em um arquivo separado. Então, a ideia é juntar, então, esses arquivos em um único conjunto de dados. Aí eu mostrei lá no material que a gente tem 2 modos de fazer, né? O modo que eu chamei lá de básico, que é um modo, digamos assim, mais simples, mais braçal, e um modo otimizado, tá? Então, eu vou mostrar os 2 modos aqui. Então, o modo, digamos assim, o modo básico, né? Seria, basicamente, carregar os 3 arquivos, cada um em seu objeto, e depois fazer a junção desses arquivos, tá? Então, por exemplo, eu estou carregando aqui, né, meus 3 arquivos, beleza?
vai estar aqui carregado na minha aba de ambiente aqui. Então, se eu abrir aqui o de peso ao nascimento, então, por exemplo, eu tenho aqui os IDs dos animais em uma coluna, na outra coluna o peso ao nascimento. Aqui o peso 365, vocês vão ver que os IDs aqui são os mesmos, tá? Repetem, então são os mesmos animais. Aí tem uma outra função que é bem legal do Tidyverse, que é o Blink, né? Ele mostra para a gente, então, também algumas informações do nosso, então, quantas linhas ele tem, quantas colunas e uma prévia dos dados aqui, tá? E aí, para juntar esse conjunto de dados, né, é o que a gente fala de fazer os merges dos bancos de dados lá, a gente pode usar as funções de join do Tidyverse, tá? Então, o Tidyverse tem um conjunto de funções de join lá, vocês vão ver que tem, no material eu coloquei até uma imagenzinha lá, tá? Tem várias funções de join, e aí cada função tem a sua, digamos, a sua utilidade, a sua filosofia, né? Nesse caso aqui, a gente vai usar a inner join, e esse inner join, o que é que ele faz? Ele checa todos os conjuntos de dados, ele faz o merge somente para aqueles dados que são em comum em todos os arquivos, tá? E aí você tem outros joins que eles vão secar e vão fazer a secagem, eles vão fazer o merge de tudo, e aí os arquivos que tem em um grupo, mas não tem em outro, ele automaticamente preenche com dados faltantes, né, com NA. Então, vai da filosofia de cada join, tá? Então, aqui eu estou usando o inner join, eu estou criando uma outra variável aqui que eu estou chamando de dados Nelore, e eu passo aqui, eu vou separar aqui só para vocês verem, ficar mais visível, tá? Então, eu passo os joins, eles sempre funcionam 2 a 2, tá? Então, assim, se eu tenho três, aqui como eu tenho 3 objetos, né? Então, vamos dizer aqui que seja x, y e z. Então, eu tenho que fazer o join de x, y, e aí depois que eu tenho o join de x, y, eu tenho que fazer o join com o z. Então, funciona pareado, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, por isso que nessas horas o pipe é bem útil. Então, eu estou fazendo aqui 2 inner joins, vocês estão vendo, né? O primeiro vai fazer a união do peso ao nascimento com o peso 365, e depois desse objeto resultante aqui, eu vou fazer o join com o peso 550, tá? Então, na inner join eu passo qual é o meu x e qual é o meu y, né? Meus dois conjuntos de dados ali que eu quero juntar. E aí eu tenho qual é a chave de identificação em comum. Essa chave de identificação em comum, essa coluna ela precisa existir nos dois arquivos, né? E a gente está juntando, então, pelo ID do animal, tá? Então, eu uso aqui o by e a função join by aqui, eu estou passando esse ID. Esse ID é justamente o nome da coluna que está lá no meu arquivo. E aí eu vou fazer passo a passo aqui para vocês verem, né? Então, quando eu faço isso, ele faz o join dos dois arquivos. Então, o que eu teria resultante era isso aqui. Um novo conjunto de dados já com os IDs dos animais e as duas colunas unidas lá, né? O peso ao nascimento e o peso 365. E aí, para eu não ter que salvar isso daqui em um conjunto de dados e depois fazer o join de novo para ter o meu conjunto de dados resultante, eu passo isso daqui junto com o Python. E aí, aqui agora, se vocês repararem, no meu segundo inner join aqui, eu só preciso informar, né, qual é o meu y, porque o meu x vai ser o resultado dessa operação aqui à esquerda. Então, é como se isso daqui fosse passado para a função já automaticamente aqui no lugar do x, e eu só preciso informar qual é o meu conjunto de dados y, né, que seria o segundo a juntar, e fazer o join. E aí, quando eu faço isso, aí sim eu tenho, então, o dado unido, né, completo, utilizando aí o ID do animal como indexador, tá? Por que você tem um modo básico, né? E a gente tem 3 arquivos, mas imagine aí que você está trabalhando ali com, sei lá, com 30, 40 características, né? Você teria que ter aqui, então, 30 ou 40 objetos, né? Assim, individual para cada um, para depois fazer o merge, e você ia ter que fazer os pares aqui, né, para a par, tal, de todo mundo, ia ficar um negócio extremamente extenso, né? Então, é por isso que tem, né, as funções de otimização, tá? Ou então a gente poderia fazer, digamos assim, do modo hard, né? Escrever loops lá, aqui eu não toquei nesse assunto, mas você tem como fazer loops, né? Um loop for, que aí você faz uma repetição várias vezes, mas é algo mais também complicado, mas para isso a gente tem, então, as funções de map do Tidyverse, que ele vem do pacote for, que é justamente para fazer essas funções repetitivas, né? E aqui eu vou tentar ir mais devagar, se vocês entendem a ideia. Pode parecer meio que assustador no início assim, mas é bem mais fácil de pegar. Então, toda função map, ele precisa de algo para iterar em cima, né? Então, ele precisa de uma lista, ou de um vetor, de algum conjunto, de alguma coisa,
para iterar em cima. Pode ter, inclusive, até um data frame e ele vai iterar em cima das colunas de cada data frame. Tá? No nosso caso aqui, qual vai ser o nosso objeto de interação? Né? Eu tenho 3 arquivos, então eu estou gerando aqui com esse comando aqui, usando o listfile, eu estou gerando um vetor, onde eu tenho nesse vetor, né, um caminho para os meus 3 arquivos que eu quero juntar. Então eu tenho aqui o peso 365, o peso 550 e o peso 9.000. Essa é a minha primeira operação. Né? Eu estou criando um vetor com os arquivos que eu vou utilizar para fazer a junção. Eu passo isso, então, para a minha função de map, e aí o que é que ele vai fazer? Para cada item que está aqui dentro desse vetor, ele vai realizar essa função que está aqui dentro do map. Então, para cada arquivo desse aqui, ele vai fazer o read CSV, que foi o que a gente fez aqui em cima. Tá? Então, ele vai fazer o read CSV para o primeiro arquivo, e ele vai salvar isso numa lista interna dele lá do map. Ele vai fazer isso para o segundo arquivo, vai salvar nessa lista, vai fazer para o terceiro arquivo, vai salvar nessa lista. Mas não vai estar criando isso, digamos assim, salvando no nosso ambiente aqui, né? Ele vai estar salvando isso, digamos assim, numa memória temporária. Pronto. Fiz isso, eu tenho aqui agora uma lista de arquivos carregados, né? Lidos com a função read.csv, e aí eu vou usar uma outra função que é chamada redo, que ele pega uma lista, que é essa lista resultante toda aqui com o CSV que a gente leu, e ele aplica também uma função. Qual é a função que eu vou aplicar? O inner join, que é o que a gente fez aqui nesse segundo passo. Então, ele vai fazer o inner join para cada item da lista, né? E ele vai para aquela lista toda, digamos assim, e ele vai fazer o inner join pela mesma indexação que a gente estava usando acima, que é pelo índice do animal, pelo o identificador do animal, beleza? E a única coisa que vocês estão vendo de diferente aqui, eu vou rodar aqui para vocês verem, é que quando eu faço isso aqui, eu fiz o merge na ordem que eu quis, né? Então, eu chamei primeiro o peso de nascimento, o peso 365, e no final o peso 550. Se vocês perceberem aqui, ele classifica a lista para mim por ordem alfabética, né? Então, primeiro veio aqui o P365, 550 e por último o peso ao nascimento. Então, aqui, pela ordem, ele vai fazer o merge primeiro desses dois e depois, por fim, por esse daqui. E aí eu só coloquei esse select aqui no final, né? Que a gente pode mudar a ordem das colunas de um dataset utilizando o select, tá? Então, eu só reorganizei meus dados lá no final, tá? Eu vou rodar primeiro aqui sem organizar para mostrar a vocês e depois eu organizo para vocês verem como ficou. Então, eu fiz aqui, ó. Primeiro, então, lembrando, né? Minha lista de arquivos, que é essa daqui. A lista dos mapas, tá vendo? Ele faz a leitura, se vocês olharem aqui, ó, é uma lista, tá? Então, no primeiro item da lista, eu tenho o meu primeiro arquivo que foi lido. No meu segundo item da lista, eu tenho o meu segundo arquivo que foi lido. No meu terceiro item da lista, eu tenho o meu terceiro arquivo que foi lido. E aí, quando eu faço o reduce, ele fez a operação e ele juntou, então, já meus 3 arquivos num arquivo só, mas ele juntou na ordem que os arquivos aparecem, né? Então, tá lá peso 365, peso 50 e peso ao nascimento. E quando eu rodo o select no final, eu posso reorganizar esse conjunto de dados final para ele me exibir lá como peso ao nascimento, peso 365 e peso 550. E aí eu estou salvando isso, então, num novo conjunto de dados que eu estou chamando de Nelore aqui, tá? E aí, por que esse modo é utilizado? Tá? Aqui a gente não precisou usar paralelização, porque o conjunto de dados é pequeno. Mas, às vezes, quando você está trabalhando com conjuntos de zip, né, que você tem muitas colunas, então isso pesa muito do ponto de vista computacional. Você pode usar paralelização, porque se o seu computador tiver threads disponíveis, né, ele vai fazer operação paralela lá no processador, né, então vai acelerar o processamento. Então, o map pode fazer isso, pode trabalhar com paralelização. E aí, imagine aqui se em vez de ter só 3 arquivos, eu tivesse 50. Então, eu não preciso estar fazendo a definição de 50 objetos aqui, para depois fazer o in, né, para ali, com todo mundo. E um simples bloco de código aqui, a lógica aqui seria a mesma se eu tivesse 50 arquivos. Não ia mudar nada. Então, é esse mesmo código aqui se eu tivesse 50 arquivos dentro dessa pasta, desde que todos tivessem, né, esse padrãozinho aqui com o Nelore, com o Puxela, tá? Então, eu ia fazer aqui o merging para 50 conjuntos de dados e no final ia ter um datasetzão lá com 50 características aqui para esses animais, tá? Então, o map é algo que a gente acaba usando bastante. Tá? Vocês conseguiram entender a lógica aí? Deu para entender? Tá beleza? Ô, Paulo, lembra de gravar esse script aí para depois a gente disponibilizar para a turma. Salva aí. Não, aqui o que está aqui tem lá no material. Não tem nada de diferente, não.
Tá do mesmo jeito lá, com os mesmos códigos. Mas de todo jeito, salva aí que a gente disponibiliza isso aí também, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você botou alguma coisa de tipo concatenar para formar tipo um GC, alguma coisa assim? Não, não, ainda não. Qualquer coisa eu posso atualizar o material lá também para. Mas dá É para fazer porque aqui, eu posso mostrar aqui. isso. Uhum. Porque além da edição de dados de genótipos, né, dos marcadores, hoje em dia é importantíssima a parte de edição de fenótipo. Inclusive, é mais complicado fazer a edição de fenótipos, né? As definições, as decisões que você tem que tomar do que na parte de edição de genótipo. Uhum. Eu posso mostrar aqui, posso dar ver como é que eu mostro aqui. Ah, certo. Então, a segunda parte seria, então, o que a gente chama de transformação, né? E aí, nessa parte de transformação, a gente basicamente meio que migra, né, entre os formatos de dados que a gente tem, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, das galinhas, né? A gente tem o nosso conjunto de dados das galinhas aqui. Vocês estão vendo que eu tenho aqui, isso aqui é um conjunto de dados também, é do R, tá? Onde a gente tem galinhas submetidas a dietas diferentes, tá? E pesadas, eu acho que com 60 dias, 42 dias, alguma coisa assim, para cada dieta, tá? Então, é pintinhos, na verdade, eu acho, né? Não é nem galinhas, não. São pintos, que é em gramas aqui o peso. Então, eu tenho cada dieta em uma coluna, né? Então, o meu tratamento que eu estou querendo avaliar aqui nesse caso é a dieta e eu tenho cada tratamento cada nível, né, desse tratamento em uma coluna. Isso aqui é o que a gente chama de dados em formatos largo, né, wide. Então, e aí eu posso ter, então, o que é o mais lógico, né, que seria o formato longo, onde eu tenho, digamos assim, uma observação completa, né? Então, cada observação ela vai estar nas suas células, né? Onde eu tenho, então, as variáveis em modo mais, a tabela em modo mais longo, tá? E fazer essa transformação de dados longos para dados largos, né? É algo que também é muito comum, tanto na parte de edição de dados fenotípicos, quanto na parte de edição de dados genotípicos também, tá? Então, a gente pode fazer, então, por exemplo, usando esse dataset de galinhas aqui como exemplo, tá? Então, como eu disse, ela está no formato largo, né? A gente vai trabalhar ela no formato longo. Então, eu posso usar essa função aqui, deixa eu dividir aqui para ficar mais visível para você. A gente pode usar a função pivot longer, né? Que é tipo lá no Excel, para quem trabalha com Excel, porque Excel eu só sei copiar e colar, não sei fazer nada em Excel, tá? Aquelas tabelas pivotantes, né? Eu não sei como é que chama isso lá no Excel. Mas é para você transformar, né? Fazer a transposição das tabelas lá. E aí o Tidyverse, o dplyr, né? Tem essas funções aqui de pivot longer e pivot wider, tá? A pivot longer, ela transforma do formato largo, do formato wide para o formato longo, tá? Então, aqui, eu estou usando a anotação do pipe, tá? Então, estou usando meu conjunto de dados. Eu estou dizendo que eu quero pegar as colunas de dieta, né? Que é as que me interessam ali, que são os meus tratamentos, e eu quero que ele junte, né? Ele agrupe ali, então, os valores, né? Os tratamentos em uma nova coluna chamada dieta, e que o valor, né? Mesmo a observação em si, seja realocada para uma outra variável que eu quero chamar de peso, tá? E aí, quando eu faço isso daqui, ó, é isso aqui que eu tenho. Então, eu saio daquele formato, né, que era esse aqui, formato largo, né, wide, para um formato longo, onde eu tenho uma coluna para repetição, uma coluna para dieta e uma coluna para o valor específico, né, que é o que eu chamo, então, de observação completa, tá? E aí vocês vão ver que vai aparecer aqui, né, para uma repetição, né, A, B, C, D, E, a segunda repetição, A, B, C, D, E, e eu estou usando aqui essa função arrange aqui, para ele organizar para mim aqui só pela dieta, tá? Então, quando eu uso isso daqui, então, ele vai fazer todas as observações da dieta A, depois todas da B, da C, até a E, certo? Então, esse aqui é o formato longo, tá? E a gente pode fazer, por exemplo, o reverso, né? Se tivesse o contrário, às vezes eu preciso disso no formato longo, tá? Então, por exemplo, o formato largo, às vezes, é muito útil para fazer visualizações de dados, alguma coisa nesse sentido, ou então para alguma análise específica, tá? Então, a gente pode voltar, né, o processo, tá? Então, aqui eu estou pegando o que a gente transformou agora, tá? Que está no formato longo.
E a gente vai usar, ao invés de usar vou botar aqui o formato longo, formato. Então, a gente vai usar a pivot wider. Então, eu estou dizendo que eu quero que os nomes das minhas colunas venham da minha variável de S, que é essa coluna daqui, e que os valores, né, venham da minha variável peso, tá? E aí, quando a gente faz isso aqui, ele simplesmente, literalmente, ele retorna, né, ao formato original que a gente tinha lá da tabela, tá? Vou pegar, então, para fazer o que o Paulo falou, por exemplo, da formação dos grupos de contemporâneo, tá? Então, se eu pegar aqui... Se você tiver aqueles arquivos de galinha que tem grupo genético e sexo, você pode concatenar GG e sexo, entendeu? Isso, eu não sei se eu tenho esses não, PC. Deixa eu ver aqui. Ou então cria um outro aí, qualquer. É, Cria um conjunto de dados que tenha efeito de grupo genético e de sexo. Então, a gente tem esse arquivo aqui de peso 365, né? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar novas variáveis aqui, tá? Então, eu acho que são 50, né? São 50 animais. Então, vamos botar aqui fazenda igual. Vocês vão ver até, vamos que vocês vão ver umas funçãozinhas novas aqui. Deixa eu ver. B, C, 50, 50, 50. Essa duas tá aqui. Essa mais fácil. Melhor. E ID. Deixa eu ver se aqui vai dar certo. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu estou criando uma nova variável aqui que eu estou chamando de fazenda, tá? E aí eu estou pegando esse meu vetor aqui, se vocês olharem essa função rep aqui, ele faz uma repetição, né? Do que eu faço aqui, então do meu vetor com ABCDE, e ele está repetindo cada letra 10 vezes, né? Então, o que eu tenho é isso aqui. Então, é como se eu tivesse 5 fazendas aqui nesse meu conjunto de dados, tá? E esse argumento aqui, ponto aspas, é porque eu quero que essa nova variável, que por padrão o mutante joga para o final da tabela, tá? Eu quero que ela seja adicionada depois da coluna do ID, tá? Então aqui eu tenho fazenda, então bora botar aqui, criar um outro mutante aqui. Já que você criou fazenda, cria rebanho, então, ano. Bom, Vou botar o ano. Né? as estações, bota 4 só, ou 2. Bota a estação, que você bota 2 estações no ano, aí você Tá. bota 25 para cada um. Vamos botar aqui estação logo. Vamos botar aqui. Não. Não. É o mais comum, né? Tempo e chuva. Aí aqui agora eu tenho também uma variável de estação, né? Estação seca e chuvosa. A gente pode botar a última aqui. Vou botar ano aqui. Simulando como PC. Avulso. Nem precisa, Paulo. Você pode deixar só 2 efeitos. Deixa só dois mesmo? Pronto. Beleza. Então aqui seria, né, o nosso conjunto de dados aqui, tá? Então eu tenho aqui o ID do animal. E aí eu tenho aqui uma fazenda e a estação, tá? E aí eu quero montar então meu grupo de contemporâneos aqui, tá? Eu vou fazer aqui esse daqui mesmo. Então eu posso criar aqui uma nova variável que eu vou chamar de GC, né? De grupo contemporâneo. E aí eu posso concatenar, então, né? Fazer a combinação, né? Da fazenda, né? Com a estação. E aí eu tenho, então, garantido que aqueles animais que foram criados na mesma fazenda e na mesma estação, né? Vão ali entrar no mesmo grupo de contemporâneo. Então eu posso usar aqui a função P, tá?
E aí eu tenho aqui literalmente só passar aqui as colunas que eu quero colar, né? Digamos assim, fazenda, estação, e eu digo qual é o separador que eu quero usar. Então, eu posso colocar um underline aqui. Quando eu faço isso, eu tenho então uma nova variável aqui, e vira aqui então meu grupo de contemporâneo, tá? E aí eu posso fazer isso para várias características que eu tiver aqui no banco de dados, tá? Era só isso aí mesmo? Ou tem mais Isso, alguma Paulo. coisa? É. Não, acho que isso. Quando você vai fazer edição de banco de dados, tem muito mais coisa. Assim, Não, sim, você sim. tem que formar as Sim. classes, né, de duas, três, Uhum. quatro, da estação, né, mas isso aí depois a gente pode ir Sim. conversando no curso, né? Acho que tá. Aí aqui, ó, por exemplo, porque não ia ficar um negócio muito longo, já está longo, estou aqui falando com vocês quase 2 horas já aí, mas eu não botei nada digamos assim, vocês estão vendo que não tem nada de estatística aqui, tá? Então, por exemplo, a gente poderia fazer aqui, né, estatísticas descritivas aí, por exemplo, calcular o valor de desvio padrão por grupo, e aí isso entra como uma coluna aqui, e aí eu filtro os animais que o valor do peso desvia daquele limite que eu tenho. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer aqui nessa parte de edição de dados As tabelas financeiros aqui, tá? que sintetizam também, Paulo, os N's, tipo, acho que Isso. é table, né? Uhum. São importantes. Você está fazendo uma edição de dados, aí você excluiu tal, aí você quer ver de novo quantas observações foram excluídas, quantas foram mantidas, né? Isso. Assim, tem muita coisa. Eu Claro. tentei fazer o básico do básico aqui, senão a gente vai pegar o dia todo aqui. Pode falar. É. Paulo, eu fiquei com a dúvida na organização da tabela aí agora. No caso, a gente formou um grupo de contemporâneos e coluna de fazenda e estação. Para análise, a gente removeria elas e deixaria apenas o grupo de contemporâneos ou deixaria do jeito que ficou? Aí aqui agora com a tabela na mão, aí aqui você pode fazer, por exemplo, se você quiser, tem um, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui. Se eu não quiser usar, por exemplo, o mutate, eu acho que tem uma função aqui, que é o combine do deploy, deixa eu lembrar como é que é isso. É o combine, cadê? Acho que é isso mesmo. Não, unite, peraí, perdão. Unite. Não, deixa eu pegar. É isso aqui. Lembrar que é isso aqui. E ela, se eu não me engano, a Unite, ela faz, ela vai ser fazenda estação, view, vamos ver se isso aqui. Deixa eu ver. Está para o livro, bora ver se funciona. Aí, eu tenho porque aqui, ó, meu conjunto de dados era esse aqui, né? Então, com fazenda e estação, tá vendo? E a Unite, ela cria um grupo de contemporâneo e ela automaticamente exclui as colunas que eu uso para fazer a combinação da nova variável, tá? Então, aqui, por isso que aqui eu só fico com o ID, grupo de contemporâneo, e ela exclui e o peso que eu queria. Mas se eu quisesse manter, por exemplo, nessa daqui, eu quisesse remover daqui sem usar a Unite, eu posso meter um select aqui, e selecionar ID, grupo contemporâneo, peso 365, porque na hora de rodar, de fato, nas análises, não faz diferença se você tem no conjunto de dados ou não. Porque, por exemplo, quando você vai rodar lá no SLUP F90 ou fazer a nova, qualquer coisa, você vai informar, né, quais são as colunas que vão entrar na análise, então pode estar no conjunto de dados ou não, tanto faz. Já que você vai ter que informar nos cards lá, né, qual é a coluna que vai entrar na modelagem, tá? Então aí é mesmo decisão sua. Se você quiser manter as colunas originais, pode manter. Se não quiser, pode excluir do conjunto de dados. Aí vai mesmo entendeu? Não faz tanta diferença se você mantém ou não no arquivo, não. Do ponto de vista
se o arquivo não for, por exemplo, genótipo, a gente não faz muito isso, mas para dados fenotípicos, é sempre bom manter, porque às vezes você pode voltar em algum passo e atualizar algum passo da edição de dados, você não tem que fazer o processo todo de novo, entendeu? Então, as colunas originais do arquivo vão estar lá ainda, então você pode, querendo ou não, corrigir algum passo do que tem que ler. Criar um novo arquivo, né? Você pode criar um novo arquivo já com essa que é o conjunto de dados originais lá. Aí vai mais de estilo mesmo de cada um, não tem muita. Você pode manter o regra, arquivo não. original e ir criando novos arquivos, porque na hora que você for rodar, né? Aí provavelmente você vai querer botar, se vai rodar uma bivariada, você vai querer botar outra variável. Outra variável, exatamente. Aí você vai querer botar aí uma coluna para uma covariável, né? Então, assim, esses comandos, né, são fundamentais para preparação. Na verdade, aí é preparação de arquivo de dados para depois entrar num software específico e rodar. O R hoje em dia é muito usado para isso, né? Para preparação de dados e na pré-análise e na pós-análise, né? Porque na pós-análise você volta com as soluções, os resultados para o R, e aí você pode preparar gráficos, né? E aí tem uma coisa, né? Eu não sei também qual é o nível de experiência de todo mundo para, por exemplo, não só de R, aqui eu uso Linux, né? Então, muitas da parte para dados genotípicos, eu faço o script dentro do R, mas eu não uso o R para fazer as operações. Eu uso algumas outras linguagens de script do Linux, né? Como Sed, como Occo, como Bash. Então, eu monto os scripts em outras linguagens, mas eu executo dentro do R. O R tem um comando chamado system, que é para você rodar, por exemplo, comandos de terminal, tá? Dentro do R. E ele vai exibir aqui como resultado dentro do R. Então, por exemplo, tem coisas em arquivo de genótipo que é impraticável você fazer dentro do R. Tem coisa que funciona, dá para você demora um pouquinho, mas vai. Mas tem coisa que é muito mais rápido você fazer usando outras linguagens. Então, assim, você querendo ou não, você acaba tendo que aprender um pouquinho de tudo, entendeu? Então, por exemplo, para quem usa o Windows, inclusive, não daria para fazer isso com o terminal do Windows, porque o terminal do Windows não tem essas ferramentas. Aí você tem que instalar um negócio que é chamado de WSL, né? Que é Windows System, Windows Linux Subsystem, uma coisa assim. Windows Subsystem for Linux, que é uma maneira de você ter algumas ferramentas Linux dentro da instalação do Windows. E aí você consegue usar o R desse mesmo jeito. Então, por exemplo, tem alguns comandos um comando set do Linux que ele imprime um arquivo na tela, né? Então, se eu colocar aqui, vai funcionar. Mas eu tenho. Eu estou com um arquivo aqui avulso na pasta, né? Tem o teste. Então, por exemplo, se eu pegar. Isso aqui é um arquivo, um comando de Linux, né? Então, eu pego aqui P365, novo, ver. Então, isso aqui, ó, ele está executando um comando de terminal do Linux, tá? Mas dentro da seção do R aqui. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer os trabalhos lá com o Plink, né? Que ele é um programa que roda no terminal. Então, a gente monta todo o script dentro do R, mas a gente faz as chamadas do Plink nesse formato aqui, que ele vai passar para o terminal do computador, né? Do Linux, e fazer as chamadas e retornar os. Então, assim, você acaba tendo que aprender várias coisas, né? Para dados de genótipo, principalmente. Para dados fenotípicos, não. Você consegue fazer 100% tudo pelo R, porque o volume de dados é grande, mas não tão grande nesse sentido que você não consiga usar no R, não. Mas para dados de genômica, já vão se preparando aí, que vocês vão ter que aprender, além de R, Linux, servidor, não tem para onde correr. Então, assim, mas eu não sei qual é o plano de Paulo, a gente pode pegar, talvez, mais lá na frente, um outro dia para mostrar só algumas coisas básicas também dessa parte de edição fora de R, digamos assim, né? Mesmo que a gente use o R para montar os scripts, né? Eu posso até mostrar para vocês aqui. Então, Oi. e algumas vezes também os fenótipos podem ser grandes, né? Por exemplo, o trabalho do Pedro aí com o holandês, se não me engano, tinha cerca de 16 milhões de observações, né? Aí tem, né? Se bem que ele roda em servidor, né? No servidor fica mais fácil. Mas ainda assim, né? Então, Uhum. aqui, onde é que tá isso aqui? Aqui.
Então, aqui, por exemplo, aqui é um script que eu fiz no R, mas para ajustar dados genotípicos aqui para rodar no Plink, tá? Então, aqui tem coisa que eu faço no R, mas tem coisa que eu faço utilizando chamadas de sistema fora, tá? Então, aqui, eu faço tudo, toda a edição dos arquivos aqui, a grande maioria aqui é no R, tá? Funcionando no R, mas eu chamo, eu faço aqui também chamadas de comandos de terminal do Linux, né? Então, aqui eu estou usando o OP, que é uma outra linguagem para mexer com arquivos no terminal do Linux. Então, assim, o código acaba virando um Frankenstein. Você usa ao mesmo tempo R, comandos de terminal. Então, assim, não tem muito para onde correr, não. Você acaba utilizando várias coisas ao mesmo tempo, tá? Já vão se acostumando já com isso, já. E aqui é o Plink, né? Quando a gente roda as análises lá, você pode, em vez de eu ter que copiar isso daqui e ficar colando lá no terminal, eu prefiro organizar tudo no scriptzinho do R. Eu simplesmente, eu aqui faço chamada de sistema para rodar as análises lá no terminal, tá? E aí aparece o resultado para mim aqui dentro do R. Então, acho que é isso aí, pessoal. Tem duas coisas que eu não botei lá no material, porque acabou não dando tempo de preparar, mas eu posso preparar e depois eu posso vocês vão ter acesso ao material lá, que é, por exemplo, a parte de gráficos, né? Fazer uma parte de montagem de gráficos. E a outra que é falar um pouquinho de R Markdown, não sei quem já trabalha com R Markdown aí. Mas eu acho que tem até tem um vídeo, né, Paulo, de R Markdown, se quiser você tem. Eu acho que no semestre passado, na disciplina de multivariada, você fez uma parte de Markdown. Passo do pessoal. Não sei se foi, acho que foi você que gravou. Deixa eu acho que tá no meu YouTube, eu acho que eu passei o link do YouTube, eu vou olhar aqui também. O R Markdown é nada mais do que um outro formato. Tem R Markdown e agora tem um quarto, né? Pedro, pode tentar de gravar aí, viu, Pedro? Que é o R Markdown mais atual, né? Mais atualizado, que é uma maneira de você combinar, né, um arquivo de código com um arquivo de texto no mesmo, que aqui é um script, né? Então aqui você vai rodar e vai ter os resultados no console aqui, né? Quando você pega um arquivo R Markdown, ele gera um arquivo pode gerar em PDF, pode gerar em... Também para fazer os relatórios. Isso, fazer os relatórios. Então, por exemplo, aquele material que vocês tiveram acesso lá é um site feito com R, tá? Usando o R Markdown. Então, é um site que está... Então, eu consigo fazer sites, eu consigo fazer apresentações, eu consigo fazer relatório, eu consigo fazer um bocado de coisa já com R. Assim, o R é muito uso, digamos assim. Então, estou fazendo papel. Ô, Paulo, mesmo que esteja lá no material que você deixou, no link, me passa esse script aí que eu compartilho com o pessoal. Tá? Viu? Eu passo lá. Primeiro, muitíssimo obrigado, né? O Paulo realmente, pessoal, tem um conhecimento já muito avançado